Boa tarde a todos. Estamos reunidos mais uma vez à volta do Zoom e desta nova ferramenta virtual de videoconferência. Hoje o tema é o Mosteiro de Odivelas. O Mosteiro de Odivelas, em que chegámos a um ponto em que foram apresentadas três entidades às quais foram cedidos espaços. Acho que isso é do domínio público. Uma é o Conservatório, outra é o ISCTE. O ISCTE é apenas um dormitório para os estudantes, e o IXE. São as três entidades, todas à volta do ensino, e isso tem algum interesse em termos da Câmara Municipal, que na altura explicou o interesse de só serem, o interesse financeiro de serem só entidades ligadas ao ensino. E hoje, para nos ajudar a compreender como é que chegámos a este estado da arte, temos connosco Fernando Pedroso, do Partido Aliança, João Carvalho, do PSD Odivelas, João Pedro Galhofo, do CDS Odivelas, e Nelson Silva, do PAN. Haveria outras pessoas convidadas, não vou referir o nome, mas, porque não está presente, mas foi todo impossível poder contar. Talvez no próximo debate, que eu penso que não chegará apenas este debate para falarmos do Mosteiro e de todos estes espaços que foram, digamos, cedidos a estas três entidades, talvez no próximo programa possamos ter a companhia de outros. E sem mais delongas, passava a palavra ao Fernando Pedroso para começarmos a falar sobre o que conduziu ao atual estado da arte, como eu lhe chamo, sobre o processo em que foram, digamos, contempladas estas três entidades. Fernando Pedroso. Muito bem, uma saudação especial ao auditório, a todo o nosso auditório, também aos participantes do debate e também ao nosso moderador António Tavares. Ora bem, para começar a falar sobre esta matéria, o Convento, convém começar pelo auto de cedência de utilização, digamos assim, um documento, para mim, fundamental sobre esta situação. Logo no número 1 do auto de cedência é dito que o imóvel, portanto, o Convento, eu aqui vou ler muito rapidamente, destina-se a ser recuperado, tendo em vista a sua conservação, restauro, adaptação adequada à instalação de serviços municipais e outros, presume-se que é serviços para fins de interesse público, que se insiram no âmbito das atribuições municipais. Portanto, isto é, o edifício destinava-se a ser recuperado, conservado, restaurado e adaptado a fins de interesse público. Convém também articular esta situação com um artigo legal que diz que define, de certa forma, as atribuições das câmaras, e as atribuições das câmaras genéricas é a promoção e a salvaguarda dos interesses próprios das respectivas populações. Ora, como estamos em Odivelas, portanto, é a população de Odivelas que tem que ser salvaguardada e promovida, os interesses da população em articulação também com as juntas de freguesia. Face a isto, e desde já não se compreende, eu não compreendo, a instalação de um dormitório para os estudantes do ISCTE, sendo que o ISCTE não está instalado em território de Odivelas, está em território de Lisboa. Aliás, a Câmara Municipal de Odivelas percebe muito bem esta situação, esta incongruência, que está instalada em Odivelas um dormitório de uma Universidade de Lisboa. Isto porquê? Porque na própria consulta, no relatório que a Câmara fez sobre a consulta pública para a utilização do Convento, na parte que diz respeito ao ISCTE, porque estava tudo a ser preparado já nessa altura para o ISCTE, na altura do relatório, é dito que a eventual instalação do dormitório em Odivelas tem um interesse para a área metropolitana de Lisboa. Portanto, digamos assim, que Odivelas não está só a salvaguardar os interesses do Concelho de Odivelas,
mas ela, para fundamentar a sua decisão, extrapolou e falou nos interesses da área metropolitana, na área metropolitana de Lisboa, o que não se compreende. Mas isto tem um racional, obviamente, tem um racional porque o ISCTE tem um cabedal financeiro para ajudar a Câmara de Odivelas em toda esta situação de conservação, restauro e adaptação do convento. Vamos ter que... Eu só queria dizer que tudo isto é apoiado num grupo de trabalho que a Câmara promoveu para dar uma pluralidade democrática a esta situação. Grupo de trabalho esse que é constituído por 2 diretores municipais, 2 coordenadores de gabinete e um chefe de divisão da Câmara de Odivelas, que tem completa subordinação hierárquica à Câmara e que, portanto, o seu relatório não era um relatório independente que habilitasse a Câmara a tomar uma decisão plural, democrática. Não, o grupo de trabalho tinha subordinação hierárquica, portanto, o que se lamenta profundamente. E para já fico por aqui. Sim, aliás, uma das críticas é que, eu não sei se não foi do PSD, que há pouca relação entre as entidades que vão para ali e a relação que elas vão manter, vão estabelecer com a população de Odivelas. Mas, para confirmar ou desmentir, vamos ouvir o João Carvalho. Boa tarde, João Carvalho. João Carvalho, do PSD. Boa tarde. Obrigado a todos. Obrigado, António Tavares, ao Notícias LX. Cumprimentar todos os que nos estão a ouvir e os intervenientes neste debate. Eu vou tentar passar à fase seguinte daquilo que o Fernando disse, com o qual genericamente concordo, e vou-lhe já dizer aquilo que o Presidente da Câmara me respondeu em relação ao ISCTE. Eu perguntei-lhe porque é que tinha sido o ISCTE escolhido ainda por cima para fazer uma residência de estudantes. Uma entidade que está instalada no polo universitário ali da Avenida das Forças Armadas em Lisboa e que certamente vai ter uma residência de estudantes um bocadinho longe, etc. Mas porquê? Eu perguntei-lhe até, dei-lhe assim uma indireta, se era por ser a Maria de Lourdes Rodrigues a reitora do ISCTE. O homem zangou-se comigo completamente, enfureceu-se e disse que a Maria de Lourdes Rodrigues não tinha cadastro e não sei o quê. Foi buscar coisas que eu lhe perguntei e depois acabou por dizer que a justificação foi porque ela lhe tinha ido bater à porta. Knock, knock. Ou seja, eu disse-lhe, pronto, estou esclarecido, a doutora Maria de Lourdes Rodrigues veio-lhe bater à porta e pronto, e o senhor, que é um bom cidadão, falou com ela e deu-lhe a residência de estudantes por isso. Bem, mas genericamente, de facto, aquilo que temos aqui é que não houve, digamos, uma estrutura, digamos, organizada, como disse aqui, houve um grupo de trabalho, mas parecia que aquela questão do mosteiro era uma espécie de instalação de uma bomba de gasolina no concelho. Portanto, fez um grupo de trabalho de técnicos da Câmara que iam ver o que é que podiam fazer ali, não é? E muita sorte não termos tido lá uma sex shop ou uma oficina de automóveis ou uma coisa desse género, porque isso dá dinheiro, não é? Bem, o ISCTE também vai arranjar dinheiro, é facto. É. E esta é a principal consideração que temos aqui. Foram para lá as instituições que conseguem ter dinheiro ao financiar-se para aquilo. E isso é a primeira questão. A segunda, efetivamente, é que, mesmo em relação aos protocolos que foram feitos, há uma completa desligação em relação à população de Odivelas. Não se compreende que, sendo 2 instituições, 3, mas 2 instituições de educação com cursos gerais, não especializados, que efetivamente não tenha sido dado prioridade nos protocolos aos estudantes de Odivelas. Aquilo é tudo feito para a formação dos funcionários. E eu pergunto, onde é que há funcionários durante 40 anos para frequentarem as formações do ISCTE e do ISCE, não é? É uma página em branco, digamos, isto foi para pôr ali qualquer coisa. E lembraram-se dos funcionários da Câmara. Eu até perguntei ao Sr. Presidente da Câmara se ele tinha feito algum inquérito aos funcionários atuais a saber quem é que estava interessado em frequentar formações do ISCTE. Portanto, não há aqui nem uma ligação ao passado histórico do mosteiro. Claro, há uma questão da educação, aquilo teve lá o Instituto de Odivelas e tudo, mas isto é pouco.
ou quase nada. Não há uma ligação à população e podia ter sido através do benefício dos estudantes de fracos recursos, por exemplo, de Odivelas. Não há uma ligação àquilo que pode movimentar turisticamente o mosteiro na Odivelas. Não se vê em que é que isto traga turismo para Odivelas. A única coisa que ali existe nestas coisas, alguma dinamização do local. Há ali estudantes, etc. Pode ser que os cafés e os restaurantes da zona lucrem com isso, mas mais nada. E para já fico por aqui. Os cafés e os restaurantes da zona não vão ter muita sorte, porque uma das instalações que lá vai estar é um café, restaurante, bar, que vai ter uma ampla esplanada, não é? E, portanto, se calhar não haverá muito lugar para a restauração local. Então nem é isso, pronto. Há lá uma zona, das tais zonas comuns, em que, pronto. Ok, vamos agora passar ao João Pedro Galhofe. Boa tarde, João Pedro. Ora, boa tarde, cumprimentar os meus colegas de painel e dizer-vos que o tema que nos traz aqui hoje e que nos reúne aqui hoje, com certeza não chegará para um programa, mas dentro dos 3 minutos que vou ter, vou tentar ser o mais sucinto possível, sendo que tenho sempre dificuldades, como todos sabem, nessa matéria. Eu queria alertar para o facto de já a 12 de janeiro, aliás 12 de fevereiro deste ano, o CDS Odivelas, através de mim, ter denunciado que um ano depois não havia projetos à vista no jornal e foi exatamente aí que o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, através de umas declarações que postei ao jornal I, acabou por dizer ou denunciar aquilo que seria o futuro do Mosteiro de São Diniz e São Bernardo. Não deixa de ser curioso que nós fiquemos em primeira conta, desde logo, de dizer isto, a saber através de um jornal aquilo que o Sr. Presidente de Câmara não é capaz de responder à oposição, ou seja, é através da pressão mediática que a oposição consegue granjear junto de jornais de grande tiragem nacional que o Presidente de Câmara acaba por responder em pleno jornal I, justificando a razão da inatividade. E já neste jornal, nomeadamente na página 21 da edição de 12 de fevereiro de 2020, é que o Sr. Presidente vem dizer que se encontram também a decorrer reuniões com diversas entidades que se candidataram a ocupar algumas áreas daquele património no sentido de potenciar e maximizar a futura utilização integral de todo o espaço. Isto é, citação ipsis verbis do Sr. Presidente de Câmara. Isto para dizer que, sucintamente, aquilo que vem dizer neste jornal é que, efetivamente, já teria adjudicado, digamos assim, a cedência do espaço para o ICE, aliás, que passará a ter o seu ensino superior com a transferência do polo da Serra da Amoreira, mantendo-se o ICE e só transferindo o ICE, estamos a falar de cerca de 700 alunos, para o Mosteiro de São Diniz e São Bernardo. A transferência também para a residência universitária, nomeadamente para as antigas camaratas, estamos a falar de cerca de 100 camaratas, como residência universitária para o ISCTE, e como o João Carvalho disse bem, é preciso perceber porque é que é o ISCTE e não é outra qualquer instituição de ensino superior, até de maior dimensão, como é o caso, por exemplo, da Universidade de Lisboa, não se percebe, e, para além disso, a transferência do Conservatório de Música Dom Dinis. Eu, sobre este último ponto, quero-vos dizer o seguinte: uma das cláusulas do contrato de concessão para a cedência para o Mosteiro de São Diniz e São Bernardo dos Passos implica que todas as entidades tenham que ter interesse público. Eu devo dizer, muito sinteticamente, que tenho à minha frente a certidão permanente do Conservatório de Música Dom Dinis, LDA, ou seja, empresa limitada, com a responsabilidade limitada às cotas dos sócios. E, portanto, gostava de perceber como é que a Câmara Municipal de Odivelas, só para início de conversa nestes 3 minutos, cede um espaço a uma empresa limitada quando todas as entidades adjudicantes têm que ter interesse público para poderem oferir um espaço, independentemente da verba que vão pagar, no Mosteiro de São Diniz e São Bernardo. E para início de conversa, os dados estão lançados. Estou admiradíssimo. Ok. Admiradíssimo pelo respeito ao tempo. Ok. Espero pela novidade do tema também, daquilo que cá trouxe como dados. Sim. Mas... Nelson Silva, boa tarde, bem-vindo. Então, qual é o ponto de vista do PAN? Muito boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigado pelo convite.
Qual é o ponto de vista? É muito simples, desde a consulta pública, ou da chamada consulta pública, que não foi tudo menos consulta e foi tudo menos público, que nós temos vindo a denunciar as falhas do processo, tal como o Fernando já elencou, o grupo de trabalho que serviu para analisar e elaborar o relatório final desta consulta pública, é tudo funcionários da Câmara, basicamente. Estão sob a alçada direta da presidência e por isso não houve qualquer independência, não houve qualquer envolvimento das diversas forças partidárias com representação, quer na Câmara, quer na Assembleia Municipal. Então não houve aqui um verdadeiro processo democrático para uma decisão que era estruturante e é estruturante para o nosso Conselho. Depois, há aqui várias coisas que já foram ditas pelos colegas, inclusivamente gostava de me focar em algumas delas. De facto, o interesse público e o PAN na última Assembleia Municipal pusemos isso em causa. O interesse público destas instituições, de facto, não se verifica. Porque, para além de termos empresas, porque o Conservatório, na realidade, eles classificaram-se recentemente como associação. Okay? Tenho a certidão permanente à minha frente. Exatamente, para se poderem participar e poderem ir ocupar um destes espaços. A não ser que tenham criado uma associação nova, só para esse fim. Pois, criaram. Foi o que eu acabei de dizer, na realidade. Pois, mas isso é grave, ó Nelson. Mas eu não estou a dizer que seja... Ok, desculpa, queria-te só dar essa... Olha que depois o António de certeza que vai dar-me um bocado do teu tempo para eu... Não, até porque eu não o gastei todo, portanto estás à vontade. Isto tudo para dizer que, para além de termos o Conservatório, eu digo desde já, que tal como disse na Assembleia, em que o PAN votou contra estes contratos de cedência, a nível do Conservatório, o PAN não se opõe ao que o Conservatório ocupe lá um espaço. Porquê? Porque é uma instituição que de facto tem uma forte ligação a Odivelas e também, e à figura de Dom Dinis, mas também todos nós sabemos que o Conservatório precisava de facto de instalações melhores do que aquelas que tem atualmente e não nos oporíamos a esta instituição. Mas também temos, obviamente, o tal grupo PEDAGO, que é o Instituto Superior de Ciências Educativas, uma universidade privada que vai, de facto, ocupar um destes espaços que deveria ser mais aberto à população, como sempre defendemos. Depois temos o caso do ISCTE. E o caso do ISCTE é muito interessante. E é muito interessante não só por conversas que já em 2018 nós denunciámos juntamente com a deputada Lúcia Lemos, ainda na altura estava na bancada da CDU, estas conversas entre a Câmara Municipal de Odivelas e o ISCTE, porque nós temos acesso à informação e atividade do município e temos acesso a ver que entidades é que reuniram com o Presidente da Câmara de Odivelas e na altura foi em junho de 2018, se não estou em erro, ou nem em maio de 2018, quando obtivemos esse documento, de facto vimos que constava lá várias reuniões com o ISCTE e inclusivamente perguntei se isso seria uma indicação de que o ISCTE poderia ocupar aquele espaço. Mas para além disto tudo, para além da diretora do ISCTE, ainda há um caso no ISCTE, neste contrato de cedência, que é gritante. É que o contrato de cedência do ISCTE permite tudo e não permite nada, ou seja, eles têm um valor para pagar, okay? Tal como as outras entidades. No entanto, existem uma série de nuances, por exemplo, fazem obras estruturais,
fazendo obras que não só de adaptação do espaço, mas fazendo obras complementares que eles ficam com desconto, digamos assim. Isto vai acabar por chegar a um ponto em que se o ISCTE investir muito ali nas obras, pode ser que fique lá 40 anos totalmente de borla. Porque o contrato de cedência permite isso e abre essa porta. E, obviamente, o que é que nós, como município, vamos ganhar com isto? Não vamos ganhar nada, vamos poupar uns trocos na execução das obras iniciais. Então, mas o valor de renda ao longo dos 40 anos é muito superior ao valor das obras que o ISCTE está disposto a fazer. Depende do valor que for, digamos, atribuído pelo ISCTE às obras. Olha, que não, António, porque fazendo as contas, a renda que o ISCTE pagaria se não fizesse obras, ok? Ao município seria muito superior a qualquer obra que pudessem fazer agora, porque as obras são de adaptação e obras estruturais e obras de cosmética e obras em algumas áreas comuns. E isto permite descontos brutais na renda que o ISCTE depois... Mas ninguém te garante qual é o valor que essas obras vão ter. Pois, ninguém garante qual é o valor que as obras vão ter. Pois, não é as obras que vão ser feitas, é qual é a valorização. Mas queria alertar para o tempo. Eu também gostaria de que alguém me mostrasse e lanço esse desafio, se as obras iniciais vão ser superior ao valor das rendas ao fim de 40 anos. Bem, Nelson, vamos passar agora ao Fernando Pedroso para a segunda volta, 3 minutos. Muito bem, muito obrigado. Eu vou continuar a linha de raciocínio e dentro da linha de raciocínio e na última Assembleia gostei de verificar acerca da decisão dos dormitórios do ISCTE, que o Presidente da Assembleia Municipal não votou, portanto, escusou-se a votar e bem, porque é docente no ISCTE. E, portanto, isso foi uma boa decisão. E foi ética. O problema não é esse. O problema é se, eu não sei, mas tenho a certeza que ele se absteve com toda a certeza de participar nas reuniões de bastidores, usando o seu peso enquanto membro do governo, para tomar esta decisão, em conjunto também com a Maria de Lourdes Rodrigues, a diretora do ISCTE. Tenho a certeza que ele se absteve desta situação, porque o indicador de se ter abstido na votação é bom, com certeza que sim. Se assim não fosse, estaríamos aqui em mais um dos arranjinhos do Partido Socialista relativamente a decisões que interessam a toda a entourage do Partido Socialista. Enfim, mas isto é um pormenor. Esta decisão de instalar um dormitório do ISCTE em Odivelas vem intensificar uma situação que é aumentar a característica de Odivelas como cidade dormitório. Isto porque são muitas dezenas de estudantes em Odivelas e isso vai aumentar claramente os movimentos pendulares entre Odivelas-Lisboa e Lisboa-Odivelas. Muitos desses estudantes até têm carro e, portanto, esta característica de cidade dormitório vai aumentar. É muito redutor para Odivelas que seja um dormitório das universidades de Lisboa. Quer dizer, não faz sentido nenhum. Eu penso é que se queriam instalar dormitórios em Odivelas, então deviam de instalar universidades, não só o ISCTE, mas outras universidades. Isso é que seria o core do convento e, acessoriamente, sim, pôr aqui alguns dormitórios para esses mesmos estudantes, já como acessório. Isso evitava estes movimentos pendulares entre Odivelas e Lisboa e era muito mais racional. Tudo isto representa uma falta de ambição
monumental da Câmara Municipal de Odivelas, quer dizer, estar a servir de dormitório a estudantes de Lisboa. Quer dizer, para mim não faz isto, não faz sentido nenhum. Depois, ainda há outra questão, que já foi aqui levantada, que é saber se foi feito algum estudo de impacto sobre a vinda dos estudantes aqui para dormirem aqui para Odivelas. E a questão que me preocupa é esta: estudam em Lisboa, sim, estudam em Lisboa, mas fazem a vida noturna, por exemplo, eu também a fiz, a minha vida noturna enquanto estudante, mas fazem a vida noturna, e ainda bem que a fiz, mas fazem a vida noturna aqui em Odivelas. Não podem, Fernando. Não há Porque em nada. Odivelas não há um espaço para os estudantes à noite estudarem. Tem que ir para Pois, Lisboa, para o Campo Grande. Exatamente. É que, por isso até tinha que ser feito um estudo de impacto para esta situação, que também não vejo aqui nada resolvido. Portanto, eu penso que a boa decisão, aproveitando a decisão do ISCE, era e também do Conservatório de Dom Dinis, era transformar o convento num cluster de conhecimento e cultura. Isto parece uma frase feita, mas não é. É um cluster de conhecimento e cultura. Eu só quero lembrar que Oeiras, que é também um concelho aqui na área de Lisboa, está a fazer uma coisa que é um cluster, que é Oeiras Valley, que é uma ideia do Presidente da Câmara, que é transformar o Concelho de Oeiras no maior viveiro de inovação, criatividade e tecnologia. Ora, se já temos... Portanto, pode haver especialização dos concelhos. Odivelas teria todas as condições, com este convento, para se especializarem em conhecimento e em cultura com universidades, com mais uma ou duas universidades ou estudos superiores. Fernando, vamos ter que... Penso que era uma via diferente desta, de ser um dormitório puro e duro. Não aproveita a ninguém aqui em Odivelas. Aproveita, sim, ao Isqueté que está sediado em Lisboa. Pois, talvez que quem quisesse ter dormitórios tivesse que criar também aqui um polo. Exatamente. Um polo da universidade para depois então ter o dormitório. João Carvalho. Sim, obrigado. Eu nem sei se isto faz... É que o grande problema que está aqui, não é? O grande problema que está aqui, e que nós estamos aqui a tratar caso a caso, por miúdos, é que falta aqui uma ideia geral da Câmara que pudesse ser discutida a todo o tempo, e digo a todo o tempo e já lá vou, em relação àquilo que se pretende daquele equipamento. Porque, ao fim e ao cabo, desde o início do processo, que a Câmara tem vindo a trabalhar de empurrão nestas questões. Inicialmente, quando ainda lá estava o Exército, nós salientámos várias vezes, pedimos várias vezes na Assembleia Municipal para, efetivamente, a Câmara ver o que é que o Exército ia fazer lá dentro. Ao dia de hoje, sabemos que o Exército foi-se embora e levou coisas. Pronto, começou logo por aí. Mas a Câmara nem sabe muito bem o que é que o Exército levou. Quadros, móveis, etc. Tivemos um período em que andámos a debater isso. Ficámos mais ou menos a zero, na mesma, não é? Depois a Câmara tomou posse daquilo. Quisemos, efetivamente, que a Câmara começasse a organizar uma ideia para aquilo, para o equipamento, e que discutisse com toda a gente a questão. O que aconteceu? Muito bem. Fizeram aquela sessão no dia 9 de maio de 2019 e aí deu logo para perceber, pelo entusiasmo da população de Odivelas, e não só, que aquilo era uma coisa que tinha que ter necessariamente ligação à população de Odivelas. A sofregridão com que as pessoas andaram ali a beber aquelas paredes, aquelas colunas, os recantos, a meter o nariz em todo lado. Mas o que é que aconteceu? E isto porquê? Porque, efetivamente, quer se queira, quer não, o mosteiro esteve sempre longe da população de Odivelas. Quer quando era mosteiro, evidentemente, quer depois quando passou para a posse do Exército, que fazia daquilo um quartel para efeitos de entradas e saídas, e aquilo era tudo muito filtrado. Ou seja, a população de Odivelas nunca, efetivamente, foi dona daquilo, apesar daquilo estar em Odivelas. E agora pensava que ia ser, mas não vai ser. Porque depois, o que é que a Câmara fez no processo seguinte foi lançar a rede ao mar e ver o peixe que vinha. Vieram 3 peixes. Veio o Isqueté, veio o Ixé
e veio o conservatório. Digo já, para terminar, que em relação aos protocolos, por acaso, o do conservatório é até o melhorzinho. Porquê? Porque é o único que inclui possibilidade de frequência dos cursos e das atividades do conservatório por pessoas do Conselho, nomeadamente membros de bandas, membros de coros, e que podem lá ir fazer formação. Os outros não. Os outros estão todos afunilados nos funcionários do município, não sei para quê, não se sabe para quê, sem qualquer ligação. Até vos quero dizer que o IXE, por exemplo, tem cursos na área do desporto e na área das ciências sociais. Ora bem, aquelas alminhas nem sequer previram no protocolo a possibilidade de frequência desses cursos de técnicos do desporto dos clubes de Odivelas e das instituições particulares de solidariedade social de Odivelas. Nem isso fizeram. E fico por aqui, para já. Ok, João Carvalho, depois haverá um minuto final. João Pedro Galhofe. Bom, eu ouvi aqui atentamente algumas coisas e não posso deixar de dar umas notas, porque é bom clarificar a situação e tornar isto clarinho como a água. O Mosteiro de São Denis e São Bernardo não é, nem nunca vai ser, da Câmara Municipal de Odivelas. O Mosteiro de São Denis e São Bernardo é do Exército Português e foi cedido durante 50 anos sobre a quantia mensal de pagamento de renda de 23.200 euros à Câmara Municipal de Odivelas. Não significa, aliás, isso está previsto no auto de cedência, que, passados esses 50 anos, o Monumento Nacional desde 1910, o Mosteiro de São Denis e São Bernardo, não retorne ao seu legítimo proprietário, que é o Exército Português. E, portanto, eu nem me sentiria bem se não defendesse aqui o bom nome e a honra do Exército, porque aquilo que eu tenho, aliás, um e-mail à minha frente do diretor do Colégio Militar que prova isso, aquilo que o Exército Português fez foi, com perigo ou receio que pudesse ser lucupultados ou, enfim, pusessem em perigo aquilo que eram os bens que estavam dentro do Mosteiro de São Denis e São Bernardo, pegou e levou tudo para o quartel de formação do Colégio Militar em Carnide. E, portanto, eu tenho, aliás, aqui um e-mail que prova isso da parte do diretor do Colégio Militar, que ainda é o mesmo, e, inclusive, é também do chefe de Estado-Maior do Exército. E, portanto, cuidado com aquilo que dizemos. O Exército levou aquilo que era seu porque não confia na Câmara Municipal de Odivelas e porque, quando se deu aquilo que é o espólio do antigo Instituto de Odivelas, quando se deu, aliás, o mosteiro, não se deu o espólio, porque o Instituto de Odivelas, depois de extinto, o seu espólio retornou ao seu legítimo proprietário, que era o Exército Português. Portanto, é bom tornar esta questão mais clara do que nunca. Depois dizer que tenho gostado muito de ouvir aqui falar sobre as escolhas dos outros partidos para o Mosteiro de São Denis e São Bernardo, mas é que eu não tenho ideia de haver outros partidos, à exceção da CDU, que tenha apresentado propostas de solução para o futuro do mosteiro, ao contrário do CDS, que apresentou desde a primeira hora 5 propostas muito concretas. A residência universitária, claro que nós não indicámos aquilo que deveria ser a escolha para as antigas camaratas do Instituto de Odivelas e deixámos esse critério à Câmara Municipal de Odivelas. Também é claro que não concordamos com a escolha do ISCTE, mas depois poderei explicar porquê. Propusemos também a criação de creches e jardins de infância geridos pelo Executivo Municipal, que, ao que parece, a Câmara Municipal, pelo que se percebe por estas 3 escolhas, não acedeu. Propusemos também a criação de um lar centro de dia gerido pela Associação de Antigas Alunas do Instituto de Odivelas, que, aliás, já antes da candidatura às eleições autárquicas de 2017, a Presidente da Associação tinha apresentado a todas as candidaturas partidárias que se apresentaram à liderança da Câmara Municipal de Odivelas este projeto e nenhuma pegou nela, nem mesmo o Partido Socialista. Portanto, cá está o CDS a comprometer-se com a história e a comprometer-se com a Associação de Antigas Alunas, aproveitando esta proposta da Associação das Antigas Alunas para um centro de lar de idosos, até porque o atual Nova Casa que existe em Carnide já não comporta mais pedidos de pessoas para se inscreverem nesse lar. O Museu da Cidade, o Sr. Presidente de Câmara gosta de denominar como o Centro Interpretativo de Dom Dinis, isso é uma escolha política dele, mas o que é importante é que haja um Museu da Cidade que incorpore o espólio do antigo ou extinto Instituto de Odivelas e tenha uma área reservada para essa menção histórica da existência durante 115 anos do Instituto de Odivelas e a transferência do Centro de Acolhimento Temporário de Crianças e Jovens em Perigo, chamado CAT, da Rainha Santa Isabel,
que faz parte, aliás, da Associação Escolas João de Deus, muito perto do mosteiro, que atualmente acolhe cerca de 15 crianças entre os 0 e os 12 anos de idade, uma zona altamente exígua e sem grandes condições, que infelizmente está num equipamento municipal degradado e que a Câmara Municipal é um assunto que não resolve. Portanto, queria dizer que isto também temos que ser aqui sérios na discussão política, que é, nós podemos criticar as escolhas dos outros da Câmara Municipal, mas temos que apresentar quais é que foram as escolhas dos partidos que aqui representamos para o futuro do mosteiro. E eu nessa matéria estou muito tranquilo, é que desde a primeira hora o CDS, aliás, como sabem, eu fui candidato a deputado nas eleições legislativas, isto foi um tema que eu, aliás, levei para a matéria de discussão pública em Odivelas e apresentei estas soluções aos odivelenses. Portanto, também não vale a pena estarmos aqui a discutir um tema... Vamos ter que terminar, João. Criticando todas as opções políticas, quando na verdade não apresentámos nenhuma como alternativa. Porque isto é que é uma oposição séria, responsável e com hipótese, com soluções alternativas. Vamos ter que terminar, João. Vou só esgotar este minuto para dizer o seguinte, que é... Minuto não, já tens 5 minutos. Bem, vamos tentar equilibrar os tempos, então. Só para dizer o seguinte, o Presidente da Câmara de Odivelas, naquele artigo, o do I, que eu mencionei, voltou com a palavra atrás, porque frisou o seguinte, na página 21, já existe um princípio de acordo com 3 instituições de referência no domínio do ensino superior e do ensino artístico, tendendo com vista à instalação de uma residência universitária, de um polo universitário e de uma escola de ensino artístico no âmbito da música e das artes performativas. Portanto, eu não sei se este princípio de acordo dizia ou não respeito às soluções que depois foram escolhidas. Acho que há muita falta de transparência neste processo de decisão. Ok. Vamos passar ao Nelson Silva. Nelson. Obrigado. Só dar aqui uma notazita. Como é hábito, o caro colega do CDS está mal informado, ou não se dá ao trabalho de informar convenientemente, e eu explico porquê. O PAN, na conversa do Presidente, ainda durante a campanha das autárquicas, e o PSD, apresentámos algumas soluções daquilo que seria a nossa visão para o mosteiro. O PAN as nossas opções eram muito em linha daquilo que a CDU apresentou e daquilo que o PSD também apresentou, ou seja, um museu, um centro interpretativo, um parque urbano, com a diferença de que nós sempre dissemos que seria um parque urbano com algumas hortas comunitárias e negócios, tipo lojas, quiosques, também eles ambientalmente sustentáveis, e foi aqui as opções que nós demos. Porque obviamente quando se fala do mosteiro, não estamos a falar só única e exclusivamente do espaço físico do mosteiro, mas também dos terrenos circundantes, e Odivelas já merece uma zona de descompressão que seja central e já merece um parque urbano há muitos anos. Depois, obviamente que neste processo, e eu que neste ponto concordo com o João Galhovo, houve falta de transparência. Houve falta de transparência, como de resto há praticamente falta de transparência em muitos outros processos que envolvem a Câmara Municipal de Odivelas. A Câmara escuda-se na consulta pública, que foi só durante 29 dias, e estava muito concentrado a propostas enviadas ou pelo site ou para o correio dentro de um certo prazo e de um certo formato. Não houve uma campanha de consulta pública, não houve uma campanha de promocional desta consulta para pedir contributos, não houve nada disto. O PAN, na realidade, em 2018, pedimos no debate do Estado do Município um referendo relativamente à situação do mosteiro, porque justificava-se, pelo menos, e até tínhamos as perguntas, pelo menos para perceber se a população de Odivelas queria um mosteiro aberto à população ou se era indiferente. Porque se fosse indiferente para a população de Odivelas, a posição da oposição
Poderia ser outra, ou não, poderia se manter. Mas como os partidos, especialmente aqueles que estão representados e foram eleitos pela população de Odivelas, trabalham para a população, obviamente se a população diz nós não queremos saber, façam o que quiserem, aí a posição dos partidos políticos poderia-se alterar. Mas tal como o João Carvalho disse, e muito bem, eu também estive presente com muito orgulho naquele dia do dia aberto do Mosteiro. Realmente as pessoas estavam desesperadas para beber de todos os centímetros daquele mosteiro e dos terrenos, queriam ver como é que está, queriam saber, e obviamente a maior parte delas ficou chocada com o estado ao que o mosteiro chegou, também devido ao facto de estar encerrado durante alguns anos. Depois também temos que ter aqui uma coisa bem presente. O mosteiro necessita e precisa ser aberto à população de Odivelas. Precisa de contar algo sobre a história do nosso concelho. Era uma excelente oportunidade para fazer isso. Felizmente a Câmara Municipal pôs lá um centro interpretativo e tem lá uma espécie de núcleo museológico. Mas como é que isto vai ser feito? A ver, vamos. Se o parque urbano vai mesmo avançar ou não. A Câmara diz que sim. Mas não sei. Não sei. Acho que o tempo dirá. Relativamente a estas três entidades, preocupa-me muito aquilo que o Fernando Pedroso também elencou. Vamos ter alunos residentes que têm que se deslocar todos os dias para a sua universidade em Lisboa. Também tenho que terminar, Nelson. Vou mais 20 segundos, prometo. E vamos ter também que perceber que com esta história da linha circular, todos estes alunos que vêm para cá residir e estudar em Lisboa não vão ter outra opção senão levar as suas viaturas para a universidade e de volta para Odivelas. Fernando Pedroso, a última ronda de 1 minuto e peço-lhes que usem mesmo 1 minuto para não esticarmos aqui a duração. Em decisões tão importantes quanto estas, o que eu tenho verificado é que haveria necessidade, e a Câmara não o faz, de ter debates com toda a sociedade civil e com os partidos políticos também do Concelho de Odivelas, para obter os necessários consensos em decisões que se vão perpetuar por décadas. Portanto, isso era fundamental. Contudo, a Câmara Municipal de Odivelas, sobre estas matérias, prefere ter decisões casuísticas, impondo a sua vontade, a bel prazer e a sua maioria absoluta, impondo as decisões como muito bem entende. Isto faz-me lembrar que um destes dias talvez seja necessário fazer uma ação pública de grande impacto mediático em toda a comunicação social e junto dos municípios de Odivelas, no sentido de denunciar todo este estilo de gestão da Câmara Municipal de Odivelas e a sobranceria política em decisões tão importantes em que as pessoas, os partidos e a sociedade civil são completamente marginalizadas. E para já é só desejar a continuação de cuidados a todos nós e que toda esta situação passe depressa, aquela em que estamos de pandemia. João Carvalho, para o último minuto. Obrigado. Eu vou começar já muito rapidamente por corroborar aquilo que o Nelson Silva disse. Eu, como é evidente, para esse peditório do João Pedro Galhofe, que só ele apresentou propostas e os outros não apresentaram nada, não vou dar. Para esse peditório não vou dar. Ninguém acredita, neste momento, que o PSD, como segunda força política em Odivelas, nunca tenha apresentado propostas para o Mosteiro. É mentira. É mentira. E vou terminar dizendo que, de facto, este processo, o que tem, desde o princípio, é uma grande falta de democraticidade imposta pela Câmara. E viu-se em relação a esta votação na Assembleia. O Sr. Presidente, na apresentação do ponto, começou por dizer que ia organizar um grande filme
para ser mostrado na Assembleia Municipal com tudo aquilo muito bonitinho que irá ser feito. Então, quer dizer, primeiro votamos e depois vamos ao cinema. É isso? Portanto, mais uma vez, aqui se viu a grande falta de democraticidade a esse ponto. E a outra falta é que este projeto nem sequer foi à Comissão de Educação da Assembleia Municipal, que é uma coisa com a qual eu me tenho batido desde sempre, não é? E que podia ter sido feito pela importância, nomeadamente do conteúdo dos protocolos, devia ter sido tratado na Comissão de Educação antes de ter sido aprovado em Câmara. Desejo a todos também uma continuação de muito boa saúde e até à próxima. Muito obrigado. João Pedro Galhofe. Muito rapidamente, eu também não vou dar para este peditório, mas desafiava aqui tanto o João Carvalho como o Nelson Silva a enviarem as propostas que tinham para o Mosteiro, ainda antes da cedência do contrato aliás, o contrato de cedência para a posse da Câmara Municipal, porque dizem que tinham, e de facto não foi tornado público, ninguém conhece as propostas, mas isso é outra discussão. Queria aproveitar para dizer o seguinte, a mim o que me preocupa é o seguinte, e vou voltar a frisar isto, porque de facto já o tinha mencionado também numas declarações que prestei ao Jornal Notícias, que é o IMI dos odivelenses é desbaratado em rendas de um imóvel, que continua fechada à população de Odivelas. A autarquia não pode assumir uma despesa de 19 milhões de euros sem ter um projeto político, ou seja, basicamente a Câmara Municipal de Odivelas, penso que a 14 de fevereiro de 2019 assumiu a posse da gestão do Mosteiro de São Denis e São Bernardo e não tinha sequer um projeto político. E, portanto, estamos a falar de qualquer coisa como 16.053.510 mil euros só em obras, mais 23.200 euros durante 50 anos em rendas. Ou seja, só para que se tenha ideia dos números, só em obras, as obras do Mosteiro, eu não estou contra as obras do Mosteiro, estou contra a falta do processo de decisão política da Câmara de Odivelas. A Câmara de Odivelas tem que dizer o que é que quer fazer. Um minuto, já passou há muito. Pronto, e não nos dar aquilo que aliás é hábito em Odivelas, um relatório da política do facto consumado, porque aquele relatório final, que aliás que está disponível no site da Câmara Municipal de Odivelas, em que houve 28 propostas no mesmo sentido, por exemplo, da transferência do Instituto Superior de Ciências Educativas para Odivelas, não se percebe. São 61 propostas que são reconduzidas, se calhar, a 10 ou a 12. Ou seja, há múltiplas propostas no mesmo sentido. Eu gostava só de deixar esta nota, que era importante ter havido um escrutínio, ou, sim, se quiserem, uma auditoria ao processo de decisão. Já vamos com 2 minutos, João. Dos espaços no Mosteiro de Odivelas, porque há uma falta de transparência injustificável. Vamos passar ao Nelson Silva, o último minuto. Muito obrigado. De facto, respondendo aqui um bocadinho ao repto lançado pelo Galhofe, é público e de facto eu devo dizer as medidas pelo menos no que toca ao PAN para o Mosteiro ou as nossas soluções, até foi numa entrevista com o António Tavares que foram ditas e públicas pela primeira vez. Por isso basta ir ao acervo do Notícias LX, na altura Odivelas TV. Realmente este processo tem tudo tudo o que é mau exemplo de como conduzir um processo deste género. É um património importantíssimo para o município de Odivelas, é estrutural mesmo para o município devido à sua centralidade. Não houve uma consulta pública séria, não houve um grupo de trabalho pluralista no seu ideário, não houve nenhuma comissão que foi envolvida durante o próprio processo deste grupo de trabalho, mas também com o processo dos contratos de cedência, porque não é só a Comissão de Educação, e eu aí concordo com o João, não é só a Comissão de Educação que deveria ter dado um parecer, mas assuntos económicos e financeiros, do planeamento e ordenamento do território, porque são tudo como isto um mosteiro é um projeto tão estrutural que é transversal a muitas matérias e obviamente pelo menos 3 das 4 comissões especializadas que nós temos deveriam ter emitido o seu parecer antes sequer destes contratos terem ido à votação para a reunião de Câmara. Mas isso é uma luta muito longa,
que os eleitos na Assembleia Municipal vamos continuar a ter. Gostaria de ver Nelson, 2 minutos já. Gostaria de ver o PS em Odivelas a abrir um pouco mais as suas decisões, a ter um pouco mais de transparência no seu trabalho, porque não é só aos partidos políticos que eles devem explicações, mas é sobretudo à população de Odivelas. Ok. Terminado que está os tempos que foram atribuídos a todos, agradecer mais uma vez a presença de todos neste debate, que penso não está minimamente esgotado, e fica o desafio para um próximo programa voltarmos ao tema, até porque penso que é unânime que falta dizer muita coisa, e mesmo com os tempos que tínhamos estipulado, as coisas resvalaram. Mais uma vez, obrigado a todos, obrigado a quem nos vê lá em casa, e para a semana voltamos novamente com mais um programa sobre o mosteiro e estas cedências que foram feitas e outras que, porventura, no futuro, virão também. Muito obrigado. Obrigado.